O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum e a palavra de Deus mais uma vez nos exorta a nos posicionarmos na fé. Semana passada nós celebrávamos a festa do batismo do Senhor. E com essa liturgia se encerrou o tempo do Natal e nós ouvimos o relato de Jesus sendo batizado nas águas do Jordão. E fomos convidados a entender o significado de batismo e perceber que o batismo na vida de Jesus, ele tem uma função pedagógica, que é mais importante para nós que para ele, porque batismo significa mergulho. E é um mergulho que significa morte. Morte para um estágio de vida e vida para a verdadeira vida. Jesus precisava morrer para quê, gente? De quê? Não havia pecado algum, não há pecado algum em Jesus, mas em função de cada um de nós, do sentido que é o batismo, ele se deixa batizar. E esse relato aqui do capítulo de João, talvez um dos mais belos, porque vai dizer que não apenas que ao ser batizado, que o Espírito desce sobre Jesus, mas vai dizer que ele permanece. E a palavra permanecer, o verbo permanecer no Evangelho de João, ele é muito forte. Ele tem um sentido muito forte e precisa ter para cada um de nós hoje. Porque se nós não entendermos o que Deus nos interpela nesse Evangelho, nessa liturgia, vai parecer que é mais um relato, mais uma comunicação de um dos eventos que compõem a vida de Jesus, e é muito mais que isso. Sabe que a liturgia ela não celebra temas, eu sempre gosto de lembrar isso. Ela celebra acontecimentos. Ela não celebra doutrinas, não é composta de doutrinas, mas de fatos. Desses fatos se produz doutrina. Esses acontecimentos que nós celebramos, parece redundante, mas acontece de novo. Quando celebrávamos o Natal há pouco, Jesus nasceu de fato. A cada Santa Missa, o próprio Cristo se entrega por amor a cada um de nós no Calvário. É por isso que às vezes o pessoal brinca comigo: Padre, você vai fazer a missa? Eu falo: não, a missa está feita. Quem fez a missa foi Jesus, há 2000 anos. A gente celebra a Santa Missa. E por que é importante dizer isso? Porque esse domingo, Deus vai exigir para nós uma postura de fé. Aquilo que Isaías disse na primeira leitura, que de fato Ele é a luz das nações, que Ele é o esperado, o cumprimento das promessas, está dizendo no Evangelho que Ele chegou, que Ele de fato é a resposta para todas as nossas indagações. Ele é de fato o sentido de todas as coisas. Mas aí cabe a pergunta a cada um de nós: será que de fato nós já assumimos Jesus como o sentido de tudo? Como razão para todas as coisas? Sabe que aí que está um grande problema nosso. A experiência de fé que nos foi comunicada e que é um legado importante. E falando em legado, hoje celebramos 3 intenções de 7º dia, não é verdade? Quem eu tenho mais proximidade, da Maria Luísa Levi de Andrade, que ensinou português para os filhos todos, né? Sabia latim e francês, deixou um legado. O legado ele é comunicado, o legado é o que é passado. Só que o problema é que muitas vezes esse legado que ele é passado de maneira viva, ele não é alimentado.
A maioria de nós aqui somos católicos por tradição, porque seus pais ou eram ou são, na verdade, porque alguém te ensinou, então você aprendeu que você tem que vir na missa. E muitas vezes eu ouço o pessoal dizendo assim: não, eu vou na missa logo cedo, para ficar livre, né? Eu vou lá ver aquele gordo falar, e quando ele se empolga eu falo um monte, mas eu fico livre. Não entendeu nada, gente. A experiência de fé não pode ser um ritual que a gente faz por fazer, que a gente vai por ir. Nós temos que saber o que estamos celebrando e qual é o comprometimento disso. Quando nós olhamos esse texto que o Espírito Santo ele desce e permanece sobre Jesus, o primeiro e maior testemunho é que ele é o Filho de Deus, aquele que devia vir. Gente, se eu digo que Jesus é Deus e eu estou afirmando Deus, a minha vida não pode ser a mesma. O pressuposto de Deus em nossa história tem que necessariamente nos levar a uma postura diferente, porque senão muitas vezes nós viveremos aquilo que chamamos de um ateísmo prático. Eu acredito em Deus, eu até rezo, mas eu nego com o jeito que eu vivo, com as escolhas que eu faço, com a maneira como eu me desenvolvo no trabalho. Você sabe que o maior marketing, bota entre aspas aí, que a igreja precisa e tem que ter é o da santidade. É a pessoa conseguir enxergar na nossa vida a experiência de fé. E aí que vem uma questão para todos nós: será que o povo que nos conhece sabe que somos homens e mulheres de fé, porque nos viram entrar na igreja, porque vê o padre com essa roupa bastante discreta? Será que ele sabe que nós temos fé por isso, ou porque nós temos uma postura de fé? Ou nós estamos afirmando Deus a todo tempo? E a todo momento nós estamos afirmando se cremos ou não em Deus. E entenda, não é algo teórico, não é algo espontâneo, não é algo instintivo, tem que ser algo cultivado. Reconhecer Jesus Deus e Senhor de todas as coisas significa repensar toda a minha vida na perspectiva desse Deus que é Senhor. Tudo tem um novo sentido. A pessoa que está do meu lado tem outro sentido, o matrimônio tem outro sentido, a morte tem outro sentido. Tudo passa a ser redimensionado por esse pressuposto que é Deus. Então você percebe que muitas vezes nós não temos tido fé de verdade, não temos nos posicionado adequadamente, porque a gente pouco para rezar e refletir sobre as consequências da nossa experiência de fé. E aí o pior, gente, que a gente vive uma geração contaminadíssima com a chamada teologia da prosperidade, em todos os sentidos, não só no sentido material. O que a teologia da prosperidade vai dizer? E alguns livros bíblicos, eles denotam de maneira indireta e pouco fundamentada que muitas vezes foi assim, mas se você ler a Bíblia de maneira harmônica, não é assim que funciona. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoa que identifica bênção somente com prosperidade material, não é verdade? Então, se está tudo bem, se você está com os boletos pagos, se você está com saúde, sabe? Se no emprego está tudo bem, então você fala: Deus está me abençoando. Aí se acontece alguma coisa ruim, se aparece uma enfermidade, se acontece alguma tragédia, como se Deus tivesse abandonado a gente. Não necessariamente. Isso tem que fazer a gente prestar atenção. O fato da sua vida estar muito boa não significa que Deus está aprovando a sua conduta. E o fato da sua vida estar muito ruim também não significa necessariamente que Ele está reprovando a sua conduta. Não há uma relação direta. Até porque, gente, se fosse assim, vamos ser sinceros, já pensou se aquilo que a gente faz fosse ter uma repercussão, uma resposta direta, o que eu faço de bem e de mal? Já pensou se Deus ele fosse matemático, e aquilo que eu fiz aqui eu já vou pagar de maneira imediata? Como que seria? Quem estaria aqui hoje? Como que funcionaria? Você percebeu que nós temos uma ilusão de quem é Deus, e muitas vezes nos impedir desse relacionamento pessoal com Ele?
É por isso que no primeiro momento nós temos que nos perguntar de fato qual é o relacionamento que eu tenho estabelecido com Deus. Porque se eu acredito nele, eu tenho que entender que a fonte, o sentido de realização está nele. E quer saber qual que é o maior indício de que Deus existe e de que nós estamos à procura dele? Se chama insatisfação. Pode perceber, nós somos tudo insatisfeitos, você não é? Sim ou não? Claro que a gente é. Você vai para o emprego, depois que está ali, você quer o melhor. Você comprou um carro, aí você começa a ver a promoção, você queria outro. Aí você casou, não, aí já era, viu? É isso aí, não pode. Está sempre insatisfeito, o ser humano. Porque ninguém vai amar você, a mim, do jeito que a gente precisa, só Deus. É por isso que nós temos que entender que Ele é o sentido, a fonte de toda a realização, gente. Só que não basta entender aqui, tem que ter uma procura. Porque não é que Deus seja mimado, que se você não buscar, Ele vai te abandonar. É por isso que eu já queria, caminhando para o encerramento dessa reflexão, dizer o seguinte: uma coisa é o Espírito Santo descer. E uma vez Ele desceu sobre cada um de nós que estamos aqui hoje, quando você foi batizado. Quando você foi batizado, você foi mergulhado em Cristo. O Padre ungiu lá a sua testa com óleo do crisma. Depois, quando você ficou jovenzinho ou jovenzinha, o senhor bispo confirmou. Antigamente o bispo vinha, era difícil o bispo vir. Então quando ele vinha, crismava todas as crianças de uma vez, já para não ter erro. Então significa esse gesto pelo qual o Espírito Santo desceu. A grande questão é ele permanecer. Esse que é o desafio. Você sabe que a pomba que se fala aqui não é a pomba que nós vemos aqui no Brasil. A pomba aqui, ela foi importada de Portugal e é um rato com asa. É ou não é? Estou falando alguma coisa errada? Vamos de sujeira, é um bichinho que não é tão limpo. A pomba bíblica é a rolinha. E ela é silvestre e tem um dado muito significativo dela. Vão dizer os estudiosos que ela pousa na direção do ninho, porque Jesus é o ninho do Espírito Santo. E trazendo essa imagem para nós, uma coisa é o Espírito Santo pousar, descer. Uma coisa é a pombinha vir ficar no seu ombro aqui. Outra coisa é você andar e ela continuar aqui, ou seja, ela permanecer. Sabe por que muitas vezes a presença de Deus não permanece em nossas vidas? Porque nós temos condutas que entristecem essa presença em nós. Em Efésios 4, versículo 30, vai ter a seguinte advertência: não contristais o Espírito Santo com o qual vocês foram marcados, vocês foram selados. E há diversas maneiras pelas quais nós entristecemos essa presença. E é por isso que muitas vezes a gente reza, mas não vai sentindo mais essa vida em nós, essa procura por Deus, porque essa presença está entristecida. E uma das maneiras pelas quais essa presença entristece, entenda, Deus jamais se aparta de você, Ele não vai embora. Tem hora que eu acho que dá vontade dele, não, chega, vou desistir daqui, mas não, Ele vai ficar aí. Mas essa presença pode ser entristecida. Sabe qual que é a maneira pela qual essa presença mais se entristece? Falta de perdão, gente. Amargura. Sabe o que é amargura? É você ficar brigando com a pessoa na sua cabeça. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. Eu sou desses, viu? Se eu fico com raiva, eu fico pensando assim, ó. Sabe? Aí as melhores respostas vêm nessa hora, não é? Você fala, se eu tivesse falado isso, eu arrebentava. Ah, mas se eu ver, você fica brigando, né? Com a pessoa. Acontece muito isso em relacionamento, né? A memória da mulher que é uma coisa brilhante. Ela tá lá, seu marido tá quieto, vendo o jogo do Corinthians, ela sofrendo. Aí do nada você lembra de uma coisa do passado. Amarga na hora, gente. De maneira inexplicável. Eu não sei quem é que sugere esses pensamentos. É amargura, gente. Você ficar brigando com a pessoa. Isso entristece a presença do Espírito Santo. E essa presença, quando ela é entristecida, não é que, repito, se aparta de nós, mas você não vai cultivando mais Deus em você. Sabe outra coisa que entristece a presença do Espírito Santo? Exibicionismo.
A gente quer exibir Deus para os outros. Outra coisa que entristece a presença do Espírito Santo, você querer controlar o mover de Deus. Ninguém controla Deus, gente. Tem gente que acha que vai rezar, Deus vai se tornar seu empregado. Quantas vezes eu vejo pessoa, ela faz promessa, ela faz quaresma, ela faz um monte de coisa em função de convencer Deus. Não é que ela quer se converter, não. Ela quer que Deus dê aquilo que ela quer. Não que o coração mude, isso aqui entristece a presença do Espírito Santo. Quando o padre fala a presença de Deus, o Espírito Santo é a mesma coisa, que o Espírito Santo é Deus em nós. A grande questão é, como é que eu tenho cultivado essa presença? Vamos para a parte prática, gente. A maioria de nós católicos aqui, quando foi sua última confissão bem feita? E tem gente que vem na missa, falta de domingo, comunga do mesmo jeito. Está errado. Como tem sido nosso cultivo de Deus? Será que a gente entendeu a importância dos sacramentos? Eu estou falando da confissão. Mas a Santa Missa, qual que é a presença da Santa Missa em nossas vidas? Qual que é a procura mesmo que a gente tem tido por Deus? Na nossa casa, tem um ambiente de oração? Você sabe que eu aprendi a rezar? Não foi na catequese, não. Foi com a minha mãe me levando para a escola. Minha mãe que me ensinou a rezar. Hoje que tem pai e mãe que não sabe rezar. Fui almoçar numa casa, a menininha não sabia o que era um padre. Eu falei, aqui está uma versão bastante grande para você ver. Eu tive que mostrar uma foto. Eu falei, padre é isso aqui, ó. Tá vendo? Te reza. Não sabe o que é um padre. Olha que coisa. Se não sabe o que é um padre, que o Tomé vai saber rezar, gente? É dentro de casa que esse legado acontece. Como é que o Espírito Santo vai permanecer se não temos um legado? Se não temos algo que nos foi comunicado? É claro que eu podia dizer uma palavra sobre as outras 2 intenções do 7º dia, mas como conheço um pouco mais a família da Dona Maria Luísa, ela deixou um legado. O povo está aí, católico, rezando, estudou português, sabia até latim, na verdade, francês. Eu sei malemar português, olha lá, eu dou sorte uns nós, umas conjugação errada ainda. É legado, gente, mas tem que ter cultivo. Por isso eu pergunto, você tem cultivado? Gente, foi uma palavra para nós homens. A força que um pai tem numa casa, vocês não têm noção. Sabe que, não diminuindo a mulher, porque normalmente a mulher já é bem melhor que nós, não é? Elas rezam, elas têm paciência, suportam. Mas você sabe qual que é o índice de conversão de uma família quando o pai se converte? Alguém que sabe? 83%. Se o pai se converte, 83% da sua família se converter é garantido. Só que a gente teima. Quanto marido, gente, às vezes a sua esposa só quer que você venha na missa com ela de mão dada e você não vem. Coisa simples. Você percebe que eu estou dizendo para você algumas coisas práticas que dá para a gente mudar? Começa a rezar, não é para você ser daqui acusado, não. Mas se eu acredito em Deus, gente, a minha vida tem que ser diferente. E tem que passar por todos os setores. Se Deus existe, qualquer pessoa que está lá na rua, por mais indigna e humilhada e miserável que seja, é um irmão ou irmã. Isso é fé, gente. Não é sobre o que você sente, é sobre como as coisas são. E nós só teremos verdadeira realização quando o nosso coração se voltar para Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a sua felicidade não está no marido que você está esperando, você que está esperando o marido. Não está no emprego que você está esperando, não está em Deus. É só Ele que vai poder te dar essa verdadeira felicidade. É por isso que você não pode ficar olhando para fora, olha para dentro. Sabe que boa parte dos nossos problemas se resolveriam se a gente parasse de ser tão teimoso, gente. Se nós tivéssemos a humildade de reconhecer o que estamos fazendo, onde estamos, e voltássemos para Deus. Não estou dizendo que você tem que ficar aqui na igreja rezando o dia inteiro, não é isso. Se você faz uma experiência de Deus, você cultiva essa experiência o tempo todo. Você vai ter esse diálogo amoroso, constante, intenso com Ele. Mas é preciso dar um passo. Quantas pessoas aqui hoje ficam nessa teimosia de não aceitar isso ou aquilo, e não aceitam o que aconteceu no passado, e não aceitam alguém que partiu, e não aceitam alguma tragédia, e não aceitam o emprego que deu errado, e não aceitam aquilo que fracassou. Gente, vai resolver o que se não aceitar? Esses dias, pedi uma comida lá, uma salada do iFood. Uma salada. Tinha salada também no lugar. E o rapaz falou assim: ô padre, o senhor? Eu falei, sou eu, vou. Ah, caí, padre. Falei, volta, filho. Né? Fala, não, mas
Estou revoltado. Eu falei, resolve o quê? Volta, só volta. Ele voltou, confessou. Você está revoltado aí por quê? Vai resolver o quê? Você está bravo, mas você vai ter que acalmar, vai ou não vai? É por isso que eu gosto do santo. São José Maria Escrivá, tem muita devoção por ele. Eu tenho lá no meu breviário uma expressão dele que é maravilhosa. Ele diz o seguinte: por que você se aborrece? Se aborrecendo, você mesmo passa um mau bocado, ofende a Deus, depois você vai ter que se acalmar mesmo. Então já se acalma. Então volta, aproveita essa Santa Missa de hoje e revê a sua experiência de fé. Olha para o seu coração de verdade e dê um passo do seu jeito. Deus vai te conduzindo, mas pode ser teimoso, teimosa. Pode arrumar culpado para a coisa que você fez. Tem gente que faz lambança a vida inteira porque falando que é Deus que não abençoou, faz tudo errado. Escolhe errado, pensa errado, reza errado, vive errado, e a culpa é Deus ainda depois. A culpa é nossa, gente. Assuma a responsabilidade da sua vida. Volta para Deus, que Ele não apenas vai abençoar, mas vai restituir, porque o maior interessado que você dê certo é Ele. Mas somente nós podemos fazer por nós algo que é dizer sim a Deus. É por isso que o sofrimento maior que o pai ou a mãe sofre é quando vê um filho num caminho errado e você não consegue fazer que ele retroceda, porque nem Deus mexe na liberdade humana. Mas você pode dizer sim hoje. E você dizendo sim para Deus hoje, não um sim que você concorda com isso, não concorda com aquilo, mas sim, é sim, Senhor. É assim que vai ser, a vida vai sendo renovada, restaurada, revigorada. É essa atitude que Deus espera de nós hoje, para que esse Espírito Santo, mais do que descer, porque um dia desceu, mas que Ele permaneça em nós. Feche seus olhos, baixa a sua cabeça. E peça hoje ao Senhor essa graça. Deus trouxe você aqui nessa Santa Missa exatamente para isso, para que você viva uma vida de um católico de verdade, homem de fé, mulher de fé. Talvez o sentimento que você tem é que você perdeu muito tempo. Ninguém perde tempo quando se volta para Deus. Uma expressão belíssima do salmista vai dizer: um dia na sua casa, Senhor, vale mais do que milhares longe dele. Um dia, Senhor, na sua presença vale mais do que tudo, que milhares e milhares e milhares e milhões de dias fora da sua presença, fora da sua casa. Fala para Deus que você quer experimentar essa alegria que só Ele pode te dar. Uma alegria que não está condicionada a nada, mas é um estado de vida, aquele que tem um coração corado em Deus. Peça para Deus essa graça hoje. Fala com Ele como você nunca falou. Talvez no seu coração você vai ter que abandonar alguma coisa que tem te distanciado dele. Não tenha medo, não. Entrega para Deus hoje o seu coração, entrega a sua vida, entrega a sua história, entrega os seus impossíveis. Coloque-se na presença do Senhor hoje. Amém.